Olá, eu sou o Matheus Rangel e o título do meu trabalho é O efeito antihelmíntico de Tocoena bulata em Caenorhabditis elegans. Eu sou orientado pelas professoras Júlia Peralta e Alexandra Menezes e faço parte do Laboratório de Imunoparasitologia da UFRJ Campus Macaé. Bom, as infecções helmínticas elas afetam milhões de pessoas em todo o mundo e elas são consideradas doenças tropicais negligenciadas. Isso porque elas atingem aquelas comunidades mais carentes na qual carecem de saneamento básico, não têm acesso à água limpa e potável, apresentam hábitos de higiene inadequados e também não recebem uma educação em saúde. Então, estes são fatores que estão intimamente relacionados na ocorrência dessas infecções. Além disso, o arsenal terapêutico disponível ele é menor quando comparado às outras doenças. Isso porque existem poucos medicamentos disponíveis no mercado frente às diversas infecções helmínticas que existem, e além disso nós temos a grande problemática da resistência medicamentosa, na qual esses poucos medicamentos disponíveis eles não conseguem atingir o efeito terapêutico máximo desejável. Então, devido a isso, a busca por novos compostos que apresentam um efeito antihelmíntico ela se faz necessária. Os produtos naturais eles são utilizados há décadas no tratamento de doenças, então vem sendo muito realizada a busca por compostos com atividade biológica desses produtos naturais. A tocoena bulata ela pertence à família das rubiáceas, que é uma das maiores e mais importantes da flora brasileira devido à sua biodiversidade vegetal. Existem 12 espécies de tocoena no Brasil, sendo 5 nativas, e a tocoena bulata em si é nativa do país. Ela é popularmente conhecida como marmelada da praia, louro do brejo e genipapo bravo. E algumas atividades biológicas desse gênero tocoena já foram descritas, como atividade anti-inflamatória, antinociceptiva, antifúngica e antioxidante, e por isso nós estamos investigando então a atividade antihelmíntica dessa espécie tocoena bulata. Ela foi coletada no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que compreende os municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus. O modelo experimental utilizado é o Caenorhabditis elegans. Ele é um nematóide de vida livre que apresenta um rápido ciclo de vida, indo de larvas L1 até atingir a L4 e por fim chegar no estágio adulto, isso num período de 72 horas. Ele apresenta uma facilidade de manutenção, não exigindo um meio de cultura complexo, e também apresenta uma alta disponibilidade. Esse nematóide ele compartilha diversas características com nematóides parasitas em si, então ele é muito utilizado na pesquisa no ramo da helmintologia. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do extrato bruto da planta tocoena bulata em diferentes concentrações no modelo experimental C. elegans. Em relação à metodologia, a cepa N2 de C. elegans é mantida em laboratório utilizando a E. coli como fonte alimentar. O extrato da planta foi cedido pela professora Michele Frazão Musitano, do Laboratório de Produtos Bioativos da UFRJ Campus Macaé. Posteriormente, foi realizado diluições no extrato com DMSO até atingir as concentrações de interesse. Foi realizada a sincronização da cultura, lisando os amidos adultos com solução de hidróxido de sódio 5% e hipoclorito de sódio 6%. Essa sincronização é feita para que a partir dela a gente possa escolher em qual estágio da vida nós iremos realizar os experimentos. Então, depois de realizar a sincronização, foram incubados cerca de 30 ovos em cada poço numa placa de 24 poços durante 24 horas com o extrato da tebulata nas concentrações de 5, 10, 25, 50, 100 e 200 microgramas por ml. 30 horas após a sincronização, quando as larvas atingiram a forma jovem L3 e L4, foram incubadas um dia com as mesmas concentrações do extrato. E 72 horas após, quando atingiram a fase adulta, foram incubadas cerca de 30 espécimes também em cada poço, durante 3 dias com as mesmas concentrações do extrato. E por fim, foi realizada a leitura dos resultados em microscópio invertido, contados os eumintos vivos e mortos e também a inclusão das larvas L1. Foram também avaliadas as alterações morfológicas por microscopia óptica e calculado os C50 plotando um gráfico da concentração do extrato versus o percentual de sobrevivência. Além disso, foram utilizados como parâmetros o movimento da faringe e o movimento corporal dos eupintos. Em relação aos resultados, estes são gráficos do cálculo de C50. No gráfico A, nós temos o percentual de eclosão das larvas L1,
nós podemos perceber que o efeito foi de maneira dependente da concentração, na qual a redução na eclosão das larvas foi mais significativa na maior concentração do extrato de 200 microgramas por ml e foi calculado o C50 de 9,35 microgramas por ml. No gráfico B, nós temos o percentual de sobrevivência das larvas jovens L3 e L4. Houve variações, mas também podemos perceber que o efeito mais significativo foi na maior concentração do extrato, na qual foi calculado o C50 de 10,50 microgramas por ml. E no gráfico C, nós temos o percentual de sobrevivência dos adultos. Percebemos que também houve variações, mas os efeitos mais significativos foi nas concentrações de 25 e na maior concentração de 200 microgramas por ml do extrato, e foi calculado o C50 de 100,3 microgramas por ml. Nesse slide, nós podemos perceber a morfologia das formas jovens de C. elegans L3 e L4. Na imagem A, nós temos o grupo controle não tratado. Nós podemos ver a faringe, o bulbo e a cutícula do íntegro inteiro, sem modificações. Na imagem B, nós temos o grupo tratado com extrato a 100 microgramas por ml, e nós podemos perceber degenerações internas com alterações de órgãos internos. Nas imagens C e D, nós temos o grupo tratado com extrato na maior concentração de 200 microgramas por ml. As setas elas indicam pequenas lesões na cutícula. E lesionando essa estrutura é importante porque ela é uma estrutura essencial para a sobrevivência do nematóide. Então, se afeta a cutícula, consequentemente vai afetar na sobrevivência do eumito. Nesse slide, nós temos a morfologia das formas adultas do C. elegans. Na imagem A, nós temos o grupo controle não tratado e nós podemos perceber a região anterior, a faringe, o bulbo, a cutícula e o útero, tudo íntegro, sem modificações. Na imagem B, nós temos o grupo tratado com extrato a 10 microgramas por ml e nós podemos perceber degenerações internas com alteração dos órgãos internos, além de larvas que foram liberadas desse nematóide. Na imagem C, nós temos o grupo tratado com extrato a 25 microgramas por ml e nós podemos perceber uma dilatação da faringe. A faringe é um órgão responsável pela alimentação dele, então se você afeta a faringe, que é um órgão importante, você consequentemente vai comprometer na sobrevivência do eumito. E na imagem D, nós temos o grupo tratado com extrato na maior concentração de 200 microgramas por ml. As setas elas estão indicando danos severos na cutícula, com depressões, com relevos, e como citei anteriormente, danos nessa estrutura, consequentemente vai afetar na sobrevivência dele. Então, como conclusão, nesse modelo houve uma diminuição na eclosão das larvas L1, principalmente na maior concentração do extrato, onde foi calculado o C50 de 9,35. Nas larvas L3 e L4, o extrato apresentou um efeito antiomítico significativo também na maior concentração, obtendo C50 de 10,50 microgramas por ml. Nos adultos, o extrato apresentou um efeito antiomítico causando danos severos na morfologia, e onde obteve C50 de 100,3 microgramas por ml. Então, foi verificada alterações do padrão morfológico dos tratados quando comparados com o grupo controle, e além disso, novos experimentos serão realizados com outros estágios larvais e também para identificar um possível mecanismo de ação. Como apoio financeiro, nós tivemos a FAPERJ, CNPq, PIBIC e o LIP. Essas são algumas referências bibliográficas utilizadas para a apresentação do trabalho, e é isso, muito obrigado.